Rogerinho. Amém. Então vamos lá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Transformadas. Eu sou a Etienne. Eu sou a Val. E nós estamos hoje com convidados maravilhosos, especiais. Eduardo, legendário, e Regiane, maravilhosa. Então, deixa eu apresentá-los aqui. Eduardo Farias, coronel dos bombeiros. Não é fraco não, minha gente. Alta patente. Alta patente. Casado com essa lindíssima Regiane há 12 anos. São pais de 3 filhos, Carlos Eduardo, João Guilherme e Ana Elis. Ela é psicóloga, esposa do legendário, minha amiga, e é isso. E hoje vai ser maravilhoso. Muito obrigada pela presença de vocês. É um prazer estar aqui na companhia de vocês, dar testemunho, né, sobre o que Deus tem feito nas nossas vidas. E é uma alegria estar aqui. Ai, que coisa boa. Com certeza, né? Acho que, como a minha Regiane falou, acho que o testemunho é um fator muito importante. Quando a gente passa, cresce, e a nossa vontade é que isso engrandeça a Deus. Então, é através do testemunho que a gente vai conseguir fazer isso. Muito bem, alcançar, né? Que coisa boa. Então, esse episódio, ele tá junto, faz parte do anterior que nós fizemos com o pastor Alex. Quem não ouviu, escute também a primeira parte, né? Que a gente fala desse movimento, como é que ele acontece aqui em Palmas. E agora a gente vem para a segunda fase, que é para falar dos testemunhos. Justamente. A palavra de Deus nos ensina que nós seríamos testemunhas, né, por todas as nações. E o que vocês estão fazendo hoje é testemunhando de tudo aquilo que Deus tem feito na vida de vocês, né? Então, nós vamos para essa segunda parte desse movimento do Legendários, né? Eduardo participou desse movimento e hoje também serve, né, através desse movimento legendário com outros homens. E aí eu vou começar perguntando para você, Eduardo, como era a sua vida espiritual, principalmente, antes de participar do Legendário? Bom, eu sou nascido dentro de um lar evangélico, mas ali na minha adolescência, dos 15, 16 anos, meus pais se separaram e, consequentemente, eu me afastei, né, dentro da igreja, dentro dessa condição. Mas era uma pessoa, né, eu tinha a minha fé, tinha a minha crença, mas não era dali para frente, já não estava mais vivendo a vida de igreja, a vida dentro da vida cristã, vamos dizer assim. E a gente vem muitos anos depois, não sou tocantinense, sou paraibano, então já estou com quase 28 anos aqui no Tocantins. E não pode perder o sotaque. Já perdi um bocado, mas ainda ficou alguma coisa. E aí vim para o Tocantins, tenho outra vida aqui, profissão, e casei. Né? A gente, há alguns anos, há uns 3, 4 anos, a gente tinha começado a voltar, né? A ter uma frequência, a ter um contato maior na igreja. E estava avançando, tentando avançar, mas não estava, vamos dizer assim, eu estava frequentando a igreja, nesse processo, eu estaria frequentando a igreja. E o Legendários, para mim, ele veio fazer essa mudança, essa virada de chave. Né? A partir dele, eu comecei a entender, comecei a relembrar alguns conceitos dentro da minha criação, de todo o contexto no qual eu cresci, né? Cresci dentro do lar evangélico. Então, ele veio para me trazer, me fortalecer dentro desse caminho que eu estava tentando retornar. Muito bom, muito bom. E aí, Regiane, o seu marido viveu essa experiência e a gente queria que você colocasse como é que ele aconteceu na sua casa. Como é que você soube desse movimento e como foi que você fez para que ele acontecesse? Então, esse movimento eu vi, né, no Instagram e achei interessante. Comecei a olhar, a pesquisar. E um amigo, vizinho e amigo,
foi, participou, e eu nem sabia que ele tinha participado, né? Aí eu falei, cara, você foi nesse movimento, você esteve lá, né? Foi em outro estado, aqui em Palmas ainda não tinha. E ele falou que foi muito bom e que estava tudo se organizando para ter em Palmas. Eu falei, uau, então eu quero isso para mim, eu quero que meu marido viva isso daí. Mas eu imaginava o quê? Que ele não iria. Bem desacreditada, pouca fé, né? Mas falei, não, vou me agarrar aqui na esperança, vou jejuar, vou orar e vou colocar na presença do Senhor. E ele vai. E aí eu falei, amigo, quando tiver essa vaga, você fala comigo. E essa vaga chegou, mas assim, ó, tá sendo hoje a inscrição. E eu falei, mas eu nem orei, nem jejuei, né? Vai dar certo. E aí ele falou, não, eu já mandei para ele o link e vê lá que ele vai fazer. E de repente, gente, eu mandei mensagem para ele. O nosso colega, né, Thiago Franco, falou com você, eu já fiz a minha inscrição. Eu falei, meu senhor. O milagre começou lá na inscrição. O milagre já começou, né? E o que mais me impactou, né, com essa ida dele, com esse retorno dele, foi porque eu imaginava que ele ia viver um momento, um encontro com Deus, e eu queria, sei lá, acho que ele vivesse uma experiência forte, e, né, de fato ele viveu, que tivesse um contato mesmo com o sagrado, ter aquele encontro com o Espírito Santo. A minha mente, né, assim, na minha mente, meu pensamento era nisso. Mas, Val, aconteceu algo que foi muito além, como na instrução, né, que foi tão fácil, né, que foi tão rápido que eu me surpreendi. Ele retornou com um coração que não era só, né, um encontro pessoal com Deus, mas sendo um servo pronto para servir a Deus. Isso eu não imaginava. O que eu estava pensando era na minha casa, no homem, né, transformado, no lidar comigo, com as crianças, com o encontro com o Senhor, cheio da presença de Deus. Mas eu nunca imaginei. Eu tenho um mural, né, na minha casa. Mural dos sonhos. Sonhos, né, que a gente já ouviu falar, que eu coloco alguns sonhos que eu tenho, objetivos. E lá tem, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24. E eu não associava o legendário a isso. Eu não achava que isso era uma porta para isso. Eu achava que um dia isso ia acontecer, mas enfim, né? O legendário era para ele ter um encontro com o Senhor na minha cabeça. E realmente foi um encontro, mas foi muito além. Eu recebi um homem que é um servo do Senhor. Então, assim, foi uma surpresa muito especial para mim. E assim, quando ela falou, na verdade, no início, o Franco chegou e falou para mim, ele tinha ido e falou, ó, você ir conhecer e tal. Eu falei, já tinha mais ou menos que a gente vê a questão da internet. Aí eu falei assim, não, cara, ser militar, por ter todo o poder. Eu falei, não, já passei, já tô velho, já não tem mais ânimo para esse processo, não. Já passei, você também já passou, eu também Militar. O medo, ele falou assim, você já passou, isso aí já foi, meu momento já foi. Então, assim, ficou também essa questão de que naquele momento eu não me empolguei e também não dei nenhuma resposta. Né? Assim, nem disse assim, eu vou pensar. E quando ele veio, a gente falou que ele falou que estava trazendo, que o pessoal ia começar uma pista aqui. Tanto que eu subi no primeiro top, né? Subi no primeiro top agora, fez um ano. Foi 19 de setembro que foi a pista. Então, assim, dentro dessa... Quando ele me chegou com essa oportunidade, com a inscrição, para fazer a inscrição, e aí eu coloquei, eu fui, mas eu fui também com um propósito. Né? Eu falei assim, tá, eu vou. Mas não só pela experiência, né? Eu coloquei para mim assim, tá, eu vou, mas eu vou por um propósito. Eu vou pela minha família. O meu propósito era pelo contexto da minha família de
E assim, se for para que eu melhore, para que eu seja, né, dentro da minha família, haja um avanço, então eu vou. Não foi pela experiência ou pelo... Era porque tinha essa situação de que era um contexto que você traz a família, você traz, né, tudo isso aí, o casamento. E eu fui com esse propósito. Então, naquele momento, para fazer esse tricentro, tanto que ele me mandou no WhatsApp um link, aí eu olhei, não, beleza, aí abri, tanto que eu nem abri, aí já fiz, aí acho que uns 15 minutinhos para ele, eu mandei o comprovante de volta. Né? Aí eu acho que até a gente, quando falou com ele, falou assim, não, ele já fez a inscrição, já mandou. Foi muito rápido. O milagre começou. Não deu tempo nem de jejuar. Eu nem orei, nem jejuei. O Senhor já entregou, foi logo, né? Deus é lindo, né? Maravilhoso. Mas fala pra gente agora, Eduardo, o que mais te marcou nesse processo da montanha? Da sua primeira subida. Da primeira, porque eu tenho certeza que cada subida você tem uma experiência diferente. Tem experiências que são importantes. Mas assim, eu acho que eu tive uma situação... Aí eu volto à história da profissão. Quando você vem, e a Regiane até viu que eu montei minhas coisas e tal, e ela olhava assim e falava, não, mas você vai assim mesmo? Eu disse, não, tô. Porque assim, pela profissão eu estava preparado... Fisicamente. Né, psicologicamente para outras coisas que eu, pelo processo da profissão, já tinha passado. Então, assim, tipo... é porque a gente pensa, ninguém vai me bater lá dentro, ninguém vai me matar. Então assim, é outro contexto que a gente tem outra visão. Você estava pensando no físico? Eu vi pelo processo de profissão, de curso que eu já fiz, de todo o contexto. Adaptado ao mar, adaptado a dias, né? A desafios. Então, assim, então não era algo que me preocupava. Isso aí não era algo que eu não, isso aí eu vou passar tranquilo. E aí, por que se fala que o top é espiritual? E aí eu tenho dois momentos que para mim eu acho que foi principal. Eu estava muito confiante, o orgulho estava muito exaltado lá em cima. Não, vamos passar isso aí, beleza. Isso é moleza para mim. Isso aqui é o tipo de letra. Daqui a 4 dias eu volto e tá beleza, vamos tocar. E aí Deus me deu um problema. Ele me deu um problema físico. Um sacode. E ele me deu um problema físico, qual eu no meio do caminho, no dia lá, eu falei assim, cara, se não melhorar isso aqui, eu vou embora. Eu vou embora, porque isso aqui tá me pegando. Mas só que no momento lá que a gente tem muita intercessão e tal, e aí eu percebi o nível que estava o meu orgulho, né? E é tanto que ele fez assim, ele falou, vou mostrar para você que não é com a sua força. Né? Não é porque você quer, que você acha que você vai ter que ir, você vai, mas vai ser por mim, quem vai te sustentar sou eu, não é você que está se sustentando. Né? Então isso para mim ficou muito claro dentro dessa situação, e também num momento lá também de intercessão, onde eu senti a conexão com a Regiane. Né? Então assim, eu senti eu senti que o quanto ela vinha trabalhando, o quanto ela vinha lutando, o quanto ela vinha, vamos dizer assim, quanto ela vinha sendo um sacerdote ali para poder sustentar o casamento, sustentar a família. Então aquilo ali, eu senti aquela conexão, eu entendi aquilo ali. E foi onde esses dois momentos para mim, ele foi assim, principal. E eu tanto sei que essa questão física foi por causa do meu orgulho, porque eu senti nesse top, eu já subi umas 5 vezes e não senti mais. Então, foi só naquela condição ali. Foi para me quebrar. Eu não tive mais nenhum problema em relação a essa condição. Foi só aquilo ali, naquela situação, naquela condição, porque ele falou assim, estou te mostrando que não é por você, não é pela sua força. Você vai, mas é porque eu vou te sustentar. Então, E lá, você passando, vendo tudo isso, percebendo tudo isso. Quando você entendeu e percebeu que o Senhor estava quebrando o seu orgulho, você sentiu melhora? Sim. Ou como diz Paulo, né, o espinho na carne continuou. Me diz. Não, mas é isso que eu entendi. Né? E assim, e como eu fui com um propósito,
Então, eu ainda não tinha, vamos dizer assim, atingido a percepção. Eu ainda não tive a percepção. Eu estava brigando com o meu orgulho. Então, assim, o que eu tinha ido, o propósito que eu tinha ido, ele ainda não tinha retornado, assim, não ainda tinha tido a resposta. Eu só comecei a ter a resposta em relação ao meu propósito a partir do momento que eu quebrei o orgulho, que eu entendi que eu estava ali e o que era o nível de orgulho que eu estava trabalhando naquele livro, né? De que achar que eu era autossuficiente, que não, que foi. É do meu jeito. É do meu jeito, eu não preciso, tal. Então foi a partir dessa quebra foi que eu consegui entender e aí sim conseguia abrir a visão, a resposta em relação ao meu propósito, de todo que qual era o caminho mesmo que eu tinha que seguir, qual era a minha posição, o que é que eu tinha que desenvolver, onde eu tinha que melhorar dentro disso aí. Então, assim, mas enquanto eu não quebrei aquilo ali, a coisa não aconteceu. É tanto que, assim, tinha um momento lá que eu cheguei, que o pessoal passa por várias experiências, assim, tem um momento que eu cheguei assim, então, beleza. Eu vou chegar em casa, era a camisa laranja que ela queria, então eu vou chegar em casa e vou entregar a camisa para ela. O orgulho ainda tava gritando. Legendário. Não, era a camisa do legendário que você queria? É sua, toma, a camisa. Então, Mal sabia ele que ele ia usar essa camisa várias vezes. Várias vezes, mas até um certo ponto eu estava nesse nível de que assim, eu vou chegar e vou entregar, toma, a camisa é sua. Eu vou esfregar na cara dela. O que é legal é assim, né? O que eu vejo é quando a gente se propõe a passar por experiências profundas com Deus, Deus vai tirar o velho para poder trazer o novo. Sim. Né? Então, pela sua fala, Deus tirou essa questão do orgulho, né, do espírito de altivez, né? Que eu estou fazendo do meu jeito e o meu jeito tá certo, e Deus disse, não, meu filho, não é assim. Então, ele te proporcionou isso. E o legal que você viu. Sim. Porque tem muita gente que Deus mostra, mas não reconhece e nem muda, né? Enquanto você também está lá fazendo, subindo a sua montanha, subindo e superando os seus desafios, tem uma mulher também em casa fazendo o quê, Regiane? Orando e jejuando. Aí chegou a hora, né, do horário de Orando e jejuando. né? E cheia de expectativas, né? Junto com a família, né? E esse é o propósito, né? Que nós temos que caminhar juntos, né? Não é o homem que vai subir, que vai chegar melhor, mas a mulher também está caminhando espiritualmente junto com o marido. Isso é fundamental. Minha querida, quais foram as mudanças mais notáveis que você percebeu no Eduardo, no seu casamento, no tratamento com os filhos, depois da montanha? Olha, o Eduardo, ele sempre foi um homem determinado, um homem que a gente confia pela força, pela coragem. Essa questão, né? Nem tudo é para o mal. A questão da autoconfiança, ela traz uma segurança para a família. Então, é um homem que eu via segurança nele, né? Então, assim, correto, honesto. Então, sempre foi um homem, né? Que a gente olha e fala assim, poxa, esse é um homem de verdade que está do meu lado, né? Os meus filhos, qualquer problema que tem, eles olham para o pai e falam assim, meu pai vai me ajudar, ele vai resolver. Então, O Porto Seguro, né? a gente tem, né, esse lado, porque tem muita gente que acha que vai para o legendário só por conta dessa área, e não tem nada a ver, gente, não é... Isso, imagina um combo, né, onde tem todas as áreas que são impactadas, que são tratadas. Então, não é sobre uma área, é sobre várias áreas da vida, né? Então, nesse quesito, nesse aspecto, estava tudo legal, eu já tinha esse homem dentro do meu lado. Mas, como ele falou, né, a questão do homem que está ali para ser realmente o sacerdócio, né, de dentro da tua casa, que ele vai brigar pelos valores mesmo da família. E, como ele falou, a gente frequentava a igreja, né? E eu realmente estava um pouco além, no sentido de estar orando, de estar jejuando, até porque o nosso relacionamento teve uma fase, né, que eu estava um pouco satisfeita mesmo, e cobrava, né, mudança, cobra no outro muito, né? Muda.
E até o momento que houve também um processo em mim de, peraí, deixa eu mudar aqui também algumas coisas, né? E eu comecei a me colocar aos pés do Senhor. E quando ele fala que eu estava ali, né, lutando, né, que eu estava insistindo, é porque realmente eu fui para os pés do Senhor. Foi pro melhor lugar. Fui para aquele lugar. E eu sonhava que meu marido estivesse naquele lugar, no mínimo comigo, né? Talvez não assim, porque tem que estar à frente e a mulher fica... Não, não é isso, mas ombreado, né? Ali, lado a lado, buscando o Senhor. Então, eu me admirava muito, porque eu tinha um comportamento, chegava domingo, será que ele vai na igreja ou não vai? Será que sempre tinha uma coisa, né? Vou chamar e vou ver e tal. E realmente ele voltou, a mudança que eu vi foi esse lado espiritual. Foi voltar, e eu lembro, assim que ele voltou, aconteceu alguma coisa que eu não fui para a igreja. E de repente ele levantou e falou assim, e eu vou, tá? Então, amor, fica aí e tal, daqui a pouco eu volto. Eu falei, Senhor, eu não chamei. Eu não falei pra ir. Eu não falei pra ir, eu não vou, e ele foi. Então, assim, gente, pra mim a parte realmente, quando falo que a montanha é espiritual e que tem vários benefícios, e é muito individual, cada um tem uma necessidade, tem uma área, né? Pra ser trabalhada. Pra ser trabalhada. Então, pra mim, foi essa mudança, porque quando ele volta com esse lado espiritual, com esses valores, querendo colocar o que ele viveu ali dentro da casa, não tem como o relacionamento com os filhos e com a esposa não melhorar, não existe. Eu já ia te perguntar como isso impactou o seu casamento. Já está respondendo, não existe. Né? É o amor de Cristo. Tudo melhora. É o amor de Cristo. A comparação, né, vem diante do que ele viveu, com o amor de pai que ele recebeu ali, que cuidou, que sustentou. Ele traz esse amor para dentro de casa. Ele foi amado lá, ele foi cuidado lá. É muito difícil que um ser humano que se sente amado, acolhido, protegido, ele volte para casa e dê outra coisa. Sim, não tem como. É verdade. Dá o que recebe. O que recebe. Né? Que coisa e aí eu queria que vocês colocassem na prática, né? Porque esse podcast também, além do testemunho, sim, traz também muita prática, né? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer, não é porque nem sabe, é porque às vezes a gente não entende como é que a gente deve praticar. Na questão do relacionamento, você colocou, ele também colocou dessa experiência que vocês tiveram com Deus. Ele subir na montanha, você em casa, orando, jejuando, intercedendo, como papel da esposa. O que é que vocês acham que melhorou no relacionamento com Deus? Vocês falaram agora do relacionamento dos filhos, entre vocês, com Deus, na prática. O que é que vocês acham assim que melhorou? O que é que vocês faziam antes e agora faz diferente? Ou que faziam pouco e agora faz mais? Ou que não faziam e fazem passaram agora. A fazer. Não, antes como eu falei, eu frequentava, né? Então, assim, a gente foi, principalmente da minha parte, fui me envolvendo mais e com a intenção do servir, né? Uma das coisas que eu entendi muito também do legendário, que é o servir, na verdade não é o servir só dentro do processo do legendário, né? Porque ali é uma ferramenta, é um momento que você vai passar, e aí você tem que voltar, você tem que ter a sua estrutura, você tem que ter a sua igreja, você tem que estar envolvido naquele processo. E transformar daquilo ali o seu dia a dia, e aí com certeza você vai crescendo, né? Então, no meu viver com Deus, por exemplo, eu nunca tinha lido a Bíblia toda, e eu estou lendo. Uau. Então, compramos a Bíblia 365 lá, que você vai ler. Então, assim, eu estou lendo ela, estou fazendo. Então, assim, eu tenho feito meu tempo, minhas orações. Então, assim, foi, vamos dizer assim, um dos meus objetivos, assim, o primeiro objetivo eu vou ler a Bíblia toda. E estou próximo de terminar, porque daí começou no início do ano. Então, assim, eu acho que o principal foi essa, acho que foi a procura, né? Primeiramente como comprometimento,
primeiramente como complemento, entender que é um compromisso, mas com o compromisso aí você vai transformando isso aí num hábito, depois vai te dando, aí é o prazer de você estar fazendo aquilo ali, e aí você vai seguindo, né? Então, assim, eu acho que, para mim, eu me sinto nessa mudança maior de viver. Leitura e de oração. viver a oração, leitura, oração, que é, né, servir. Diária, constante. E servir disso aí. Então, acho que muito foi bom. essa que foi. Para mim, o que eu acho que eu mudei. E você? E para mim, como eu, né, já estava nessa questão, né, orando, lendo a Bíblia, já Processo, tinha nessa esse caminhada. processo, acordando na madrugada, joelho no chão, oração. Uhum. Senhor, né, tenha misericórdia de mim, da minha família, e realmente estava intercedendo, né, sobre a minha casa, sobre a minha família, aos pés do Senhor. Para mim, Val, quando você pergunta, eu já me coloco no lugar de receber mesmo, de entender de fato o pai que eu tenho, entender, receber o amor de pai. Gente, que Deus cuida no detalhe de, assim, eu me coloquei no lugar de princesa, de mimada. Meu relacionamento com Deus agora, nesse Filha. momento, nesse ano, é de filhinha, de princesa. É. Sabe? É disso. É do Senhor falar, de falar assim, eu tenho um pai que pegou pegou a minha guerra, foi lá e tomou frente. E que nem eu falei, pensei que ia ser uma luta para poder fazer a inscrição, eu ganhei logo a vitória de início. Uhum. Eu pensei que quando chegasse eu ia ter que insistir para ele servir, e hoje meu marido às vezes me constrange, porque quando ele sobe a montanha e tá calor, gente, é quente, a gente mora num estado quente, e eu lembro assim, poxa, olha onde meu esposo tá, olha o que ele tá vivendo, ele tá lá caminhando, né, tá lá Se doando, num lugar que não tem conforto, né? E assim, hoje eu olho e falo assim, enquanto ele tá lá, né? Eu tô aqui, no casa, ar-condicionado. glorificando ao Senhor tranquilamente, né? Assim, então, o meu relacionamento com o Senhor, nesse período que eu tenho vivido, né? De um ano aí que meu esposo passou, é de princesa, é de Amém. cuidado, é de sentir um pai, é de me sentir cuidada, amada. Eu estou nessa fase. Amém. Glória a Amém. Deus. Até emocionei, meu Deus. A gente conversou com o pastor Alex, né, no episódio anterior, falando que as mulheres hoje têm muito medo da palavra submissão, né, que é um dos princípios da palavra. E eu estava dizendo a ele por quê? Porque a forma que a submissão é vista é como subserviência de um marido autoritário, que manda, que cobra, mas que não ama, né? E agora você vem justamente dizendo, olha onde eu estou, né? Nesse lugar de submissão. E como é que eu me sinto? Né? Submissão a quem? A Deus, submissão ao marido que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Está replicando esse amor, né? Comigo, com os meus filhos. E aí você se sente princesa, né? E Deus me trouxe isso muito forte, né? É assim que eu vejo uma mulher quando ela está no lugar dela, né? Não no lugar de líder e nem de sacerdote, porque esse lugar é do marido, mas é no lugar de auxiliar. E ele cuidando de você, né? Fazendo o papel que Deus quer que ele faça, de cuidar, de proteger, de dar direção. E hoje, pela sua fala, a gente vê que o Eduardo tem cumprido esse papel de sacerdote, né, Eduardo? Uma salva de palmas. Glória a Deus! Nós temos tentado. É uma construção, né? E vai ser pro resto da vida. Sim, Né? amém. Todo dia a gente tem que, né? Gente, não parei de orar não, viu? Eu tô nesse lugar. É isso que eu ia te perguntar agora. Mas realmente, às vezes, a gente leva para o Senhor a necessidade atual, né? Uhum. E eu cheguei aos pés do Senhor realmente com essa necessidade, né? De restauração no casamento, de melhora, né? No ambiente familiar. Eu cheguei, assim, aos pés do Senhor pedindo mesmo um milagre, né? Na minha vida, na vida do meu esposo, um encontro verdadeiro com ele.
E eu vejo que a gente está vivendo as respostas de oração, mas nem por isso Sair desse lugar, sair desse né? lugar. É esse lugar que me trouxe até aqui. Então, Que pelo vai te manter contrário, também, é né? o que vai, exatamente, é o entendimento que vai me manter aqui. E ir além, porque as promessas do Senhor é vida, né? Vida plena, vida em abundância. Então, assim, a gente quer viver cada vez que os sonhos, os projetos originais do Senhor. E o projeto original do Senhor é uma família fortalecida, né, aos pés do Senhor, é uma mulher sábia. Então, para manter, eu gosto de falar isso às vezes, porque leva o marido, manda o marido, manda o marido. E eu falo assim, olha, gente, manda o marido, é ok, mas como que você tá? Porque antes do meu marido ir, eu estava pagando já um preço e entendendo, e não era um preço só focado na mudança dele, não, era na minha, tá? Era olhando para mim. O outro a gente faz primeiro. Sim, né? então não é só manda seu marido e assim, e você, né? Como é que tá? Sim. Então, Sim. Tem Eu já ia te muita gente- perguntar, né, Valzinha, antes de você falar, né? Que conselho você daria a outras mulheres que desejam uma transformação em seus lares? Eu acho que você já resumiu tudo aí. Oração. Posicionamento e oração. Posicionamento e pedir ao Senhor para revelar, abrir os olhos. A gente até comentou, né, uns dias atrás, você estava junto, sobre o que eu sou verdadeiramente para me ajudar primeiro na minha mudança, gente, na minha transformação, né? A gente precisa agir, não reagir. Então, quando eu tô ali naquela situação que tô querendo apontando o outro, eu tô reagindo ao outro. Mas para eu agir, né, agir com sabedoria, com tudo isso, primeiro eu tenho que conhecer aqui, que tirar a travinha dos olhos, né? Sim. Tirar, falar assim, peraí, existe um relacionamento íntimo meu com o Senhor, né? O meu casamento, ok, é muito bom aos pés do Senhor, mas existe a Regiane. Existe a Regiane que tem que se encontrar como filha, a Regiane tem que se encontrar como uma mulher sábia. Então, para isso, não basta ter o marido subir na montanha. Para colher os frutos, Né? plantar Você antes, tem que né? estar aqui plantando e mudando, se transformando Dentro pra também. fora. É conjunto, então ele está subindo um monte dele, mas você também tem que estar ali subindo o seu, né? De uma forma diferente, mas é nesse sentido. A gente sabe que esse movimento tem muita resistência. Dentro do meio evangélico, né, principalmente, tem muita resistência. Porque tem muitas pessoas que pensam assim como você pensou também. Se eu sou um bom marido, eu estou fazendo tudo do lá que eu estou entendendo, está tudo certo, eu não tenho problema financeiro, eu estou em comunhão com Deus, minha mulher, né? O que é que mais que eu preciso ir lá? Né? Tem muita gente que pensa assim, porque também tem aquele outro lado que, não, eu vou porque eu estou todo quebrado, estou todo estourado, então eu preciso ir. Né? Tem os que estão assim, não preciso, e os que tu precisam de estão tudo. ali na UPA, outros estão na UTI, né? E aí é legal porque vocês trazem assim, o que a gente queria, né, pelo que eu entendi, era um crescimento espiritual, né? Porque as demais coisas já estavam sendo acrescentadas. Mas esse crescimento espiritual, todos nós precisamos. E aí é por isso que é importante a gente poder estar inserido nesse movimento que Deus está fazendo. Eu até disse também no episódio anterior, com o pastor Alex, é que não é possível num lugar que tenha mais de 400 homens, em torno de 400 homens, orando, lendo a palavra, adorando o Senhor, tem coisa errada. Não é? Então, Deus se agrada disso. Então, Deus vai se revelar. E aí, quão bom é que vocês estão buscando crescer espiritualmente. Porque quando a gente também cresce espiritualmente, essas outras áreas vão crescer e desenvolver. Não vão ficar só no estágio que estavam, né? Nós vamos conseguir viver plenitude. Vamos conseguir até usufruir melhor. Eu tenho certeza que você vê seu casamento de uma outra forma, dá mais valor, ser mais agradecido, você da mesma forma com seu marido, né? Então, Deus abre os nossos olhos para uma outra dimensão, né? Mas entendendo que todos nós temos necessidade de estar envolvido nesses projetos, né? Você já ouviu falar muita resistência sobre os legendários? Sim. No meu primeiro momento, aí é o normal, a gente vai para a internet, eu fui olhar e tal. Mas a gente não tem noção do que é.
E assim, você vai ter a existência de que existe, vamos dizer assim, um mito. A pessoa fala assim, tem que subir a montanha para poder ser homem. Eu vou lá subir a montanha para virar homem. Para virar homem. É a história do que é de subir a montanha para virar homem. Ou para encontrar Deus. Ou para né? encontrar Deus. Só lá. Você não vai precisar, você não precisa subir a montanha para virar homem, e também só vai ser lá que você vai encontrar Deus. Né? Agora, existem outros encontros que também você deve. Existe encontro de casais, existe encontro com Deus, existe outros encontros, conferências que você pode ter essa experiência. E essa é mais uma experiência. Só que eu entendo que essa experiência, ela é um processo. Você tem conferência de homens, vamos dizer assim. Mas ela é uma imersão dentro daquela condição. Né? É um local onde porque eu vou dar o exemplo que a gente teve do encontro de casais. Quando você teve a gente teve encontro de casais, a gente foi lá e ficou no hotel, então a gente tenta viver aquele momento ali, então é diferente do que você voltar para casa. Sim. Vou dormir em casa, volta, você meio que quebra o seu foco ali daquele momento e ali depois você volta. Então ali você está imerso dentro de um processo e que nada, né, você só vai viver aquilo ali. Nem a sua vida externa e hoje em dia nem o celular, nem algo vai te atrapalhar dentro daquela condição. Você está ali e ele é muito, é você e Deus. Uma coisa que a gente fala muito é que assim, alguns falam, cada um tem a montanha que merece, e alguns falam, cada um tem a montanha que precisa. Uau. Então, assim, porque é você e Deus. A experiência é sua. Você vai viver com os outros, mas a experiência é sua. Né? Então, às vezes as pessoas, e alguns, a gente chega, você fala, cara, você precisa viver a experiência. Você precisa viver essa experiência. E por que fala? Porque, assim, eu passei por... Não só o pós. Eu não estou falando, não é só o pós. Mas a experiência em si, como ela, para mim, foi muito importante e ela foi uma experiência maravilhosa, então, as pessoas com quais você se importa, você quer que essas pessoas passem por uma experiência. E vivam isso. E vivam também. Né? A gente sabe que o pós-montanha, ele também depende do processo de construção. Você tem que viver também a batalha do dia a dia ali dentro daquela coisa. Mas aquela experiência ali, ela é importante. Eu acho que ela é importante, como outras experiências de você ter de encontro com Deus. Mas a intensidade da experiência dos legendários, ela é muito forte. Né? Essa intensidade daquele momento, eu acho que ela é muito grande dentro disso aí. E não só. Aí eu tenho, né, como a avó falou aqui, tem a avó que eu subi, né? E depois a experiência do servir também. Mas eu acho que a experiência, todo homem deveria ter essa experiência. Né? Eu acho que é uma experiência importante. E até o pastor Jackson falou na conferência que ele falou assim, se você não foi, então você não tem por que falar. Se você não viveu a experiência, né, você não tem por que falar. Isso eu vi em várias situações na internet, e aí de vários pastores, pastor que não, como ela falou, tem igreja que não acha que não é importante, outros que falam tal. E teve um também que chegaram e perguntaram a ele, e ele falou assim, eu tenho minha visão, mas não vou falar, porque eu vou subir no próximo. Quando eu subir e voltar, aí eu vou te dizer o que eu tenho da minha visão e a minha experiência. Aí eu vou te dar um posicionamento. E nós acabamos de falar isso, né, Valzinho, com o pastor Alex, no episódio anterior, que quem não foi, não vivenciou, não tem o direito de falar. Você só pode falar com autoridade, com precisão daquilo que você viveu. Como é que você vai falar de algo que você não vivenciou? E falar mal, que ainda é pior. Criticar, né? Ou seja, não ajuda, entendeu? E ainda atrapalha. O Franco, né, que foi o que falou, ele falou assim, ele faz uma colocação, e eu até concordo com ele, que ele fala assim, você vai correr uma maratona. Você sabe que é 42 quilômetros, 195 metros, se eu não estou enganado. Você sabe que você vai ser mais ou menos 2 horas e tanto, você vai ter todo o processo. Mas vai lá correr. Você só vai saber o que é
quando você correr. Você pode saber até na teoria, né? Você pode A saber de prática tudo, de que- todo você, vai ser assim, não, mas a experiência você só vai ter se você fizer lá. Né? Então não adianta, eu sei que para fazer tal coisa eu tenho que fazer isso, isso e isso. Beleza, agora vai lá e faz. Aí você vai ter a experiência. E autoridade. Então você também tem autoridade. Eu acho interessante, ó, você chegou a falar sobre o preconceito, né, essa ideia de que é para virar homem ou só lá que vai ter um encontro com Deus, né? Isso diminui muito qualquer tipo de experiência com o Senhor. Porque, como assim? Então quer dizer que basta, É muito né? essa visão. Basta, eu leio a minha Bíblia, meu tempo basta. Então, eu conversando, né, com um casal há pouco tempo, que ele falou assim, não, mas eu já sou tranquilo, meu casamento ok, e enfim, né, tá tudo ok, eu também vou à igreja, eu tenho meu momento com o Senhor, tá tudo ok, né? Aí eu perguntei pra ele assim, e como é que é seu casamento? Aí ele, bem, a gente tá muito bem. Eu falei, e você sai com ela pra jantar às vezes? Aí ele falou, sai. Eu falei, mas precisa? Por que você sai? Pra ter um momento diferente, né? Eu falei, E você viaja, assim, de vez em quando vocês dois? Eu viajo, a gente gosta de ela de casal, mas você não tá todo dia com ela, né? Ele eu falei, tô entendendo, né? Eu falei, sim, gente, com Deus, a gente separa tempo para viver coisas com o Senhor em níveis diferentes. Uau! Que é isso? Quando eu me coloco aí numa conferência, quando eu me coloco em qualquer lugar que é para eu, né, me envolver mais com o ambiente espiritual, para eu estar ali na presença do Senhor. Então, por que eu não consigo compreender por que essa resistência, né? Quanto a algo que está todo mundo dizendo, gente, eu nunca vi, se tiver alguém que foi e falar assim, não tive uma boa experiência, Não valeu. O Senhor não falou comigo, e não é isso que fala, eu gostaria de conhecer, de trocar uma ideia com essa pessoa. Porque, assim, sei lá quantos homens já fez. Mais de 1000 aqui em Aqui Palmas. em Palmas, né? São mais de 1000 homens, gente, né? Será que todo mundo tá delirando, né? O que é? Tá todo mundo descendo de lá e não sabe o que tá falando? A outra coisa também é assim, né? Cada um tem sua experiência individual, mas a gente sabe que são processos. A gente não pode entender que todo mundo que fez legendária agora é outro tipo de cidadão. Não. Agora todo mundo... Processo. Então, cada um tem seu processo, também é individual, né? E que nem sempre tá ligada à mudança, gente. É isso que eu falo. Às vezes tá ligada assim, a parte espiritual. Tem pastores que vão que não tem que ter uma transformação. A pessoa já está vivendo uma vida conforme a palavra do Senhor. É pecador, né? Todo mundo é pecador, mas assim, a pessoa que não tá lá, que vai ser, que tá lá na UTI, né, digamos, e que vai chegar lá e falar, eu fui para ter uma experiência com Deus diferente, profunda, né? E ok, volta, não é transformado, porque no sentido de mudanças, né? Porque tinha um casamento ruim, porque, enfim, né? Não era um servo do Senhor. Não, já estava tudo ok. Mas a experiência está lá também com Deus. Não é só sobre mudança, porque a gente tem muito esse olhar, essa sede de olhar para o outro também, né? Você precisa, vai lá, porque você precisa, né? Você precisa mudar isso. Vai lá, mas não é sobre isso, né? A gente tem muitos testemunhos de pastores que foram e que voltam e falam, eu tive uma experiência que nunca tive em outro lugar com Deus. Então, essa fala que é para ir, para mudar, acho que não, né? A gente tem que rever isso daí. Muito bem. Qual o conselho que você daria para mulheres, né, que ainda não tem ainda seu marido legendário? E você, qual o conselho que você daria para homens que ainda não subiram a montanha? Bem, para as mulheres eu daria o seguinte: aquelas que têm, né, um marido aberto, né, que está com o coração aberto para ir, incentive, porque se ele já é perfeito, eu acho que não existe relacionamento com o Senhor
que já esteja o suficiente. Então vai voltar um homem ainda mais aleluiado, como diz o pastor, né? Esse é o termo, aleluiado, né? Vai voltar quanto mais da presença do Senhor. Nunca ouvi alguém falar que para mim basta. Então, se um homem que já é muito maravilhoso sobe e volta dessa montanha, né? Cheio do Espírito Santo, cheio da presença, o que a gente quer mais, né? Do que isso. Então, ok. Agora, aquelas que querem, que precisam de realmente uma transformação, uma mudança, que está ali com expectativas sobre essa subida, né, sobre esse homem aí, eu pego o meu testemunho, né? Primeiro comece a orar para o Senhor, falar com você, sobre a sua identidade, seu posicionamento, sobre o que você realmente quer, e comece a orar por essas portas abertas, né, para ele participar, para o coração se abrir e pagar o preço, gente. Não tem outro caminho, não. É oração, é jejum, é joelho no chão, é pedir a amiga, vá morar comigo. Esse é o caminho. Mas só querer que o homem suba e você ficar ali esperando uma mudança, não vai. Não funciona. Tem até, antes de você falar, Eduardo, tem até uma frase que é muito legal, que diz assim, que a distância do seu milagre e você é a distância do joelho e o chão. ótimo. Né? Então, eu vejo que foi isso que você fez. Né? E por isso que você está vivenciando aí uma nova fase, né, no casamento, porque você pagou o preço. E porque teve um homem também que foi quebrantado e foi com o coração, se abriu lá, deixou o Senhor. A gente sempre fala, né, Valdo, do versículo no Apocalipse 3:20, ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz, existem passos que precisam ser feitos para ele falar, ou seja, não basta só você abrir, você tem que deixar ele falar. Se, ele diz, ele condiciona, se ouvir a minha voz, eu entrarei, aí ele entra depois. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E eu vejo claramente isso aqui. É uma bênção. E você, meu amigo? Eu vejo eu vejo duas situações que eu vivencio hoje, é o de subir, né? A gente diferencia o de subir e de servir, né? Que é quando é É o pós-montanha. É o pós-montanha, né? Mas assim, eu vejo dois momentos que a experiência, como eu falei assim, a experiência, ela vale a pena. Ela vale a pena. É como a Regiane colocou, assim, mesmo que você esteja bem, eu estou bem, estou vivendo, mas pastor Jackson tem quanto tempo? 28 anos. 28 anos de caminhada. E assim, eu vi ele não só na subida dele, mas depois, quando ele foi servir, o tanto que ele foi tocado ali. Na segunda, quando ele foi servir, o tanto que ele foi tocado. Então, assim, é uma experiência que, assim, se permita viver a experiência. Se permita viver essa experiência, né? Não fique nesse preconceito. E que, eu vou porque eu estou precisando ser mais homem. Eu vou porque meu casamento está ruim. Eu vou porque eu estou... Não. Se permita viver a experiência. É uma experiência que você vai ter. É espiritual, uma experiência com Deus que você vai ter, com o Espírito Santo. Isso aí. Como a avó falou, 400 homens num momento, 4 dias, orando, dentro de um processo. Será que não vai acontecer nada ali? Vai acontecer. Não vai acontecer nada sobrenatural dentro daquela condição? E assim, eu vejo que são duas coisas distintas, e até eu queria fazer essa colocação assim. Quando eu subi, você está muito voltado para você. Você, como eu falei, eu briguei muito com o meu orgulho, eu estava muito envolvido com o meu eu. Mas quando você vai servir, você continua subindo a montanha, você sobe a montanha de novo, você passa pelo processo de novo. E as experiências que você tem, você vai... É lógico que o orgulho a gente não quebra e acabou. Né? Não, eu quebrei naquele momento, mas o orgulho a gente está sempre luta com ele todo dia. Você está sempre brigando com ele. E cada momento que você vai subindo lá, você tem alguns entendimentos que você vai vivenciando aquilo ali. E o servir, para mim, foi dois momentos, duas condições que são importantíssimas para mim, que é o seguinte: você está lá para servir, você vê o mover. Quando você sobe, você sente
A percepção é sua do que ele está movendo em você. Quando você vai servir, você vê o mover naquele lugar. Você vê o Espírito Santo tocando, você vê as pessoas se quebrando, você vê o mover dele. Né? No primeiro momento você sente o mover. Lógico que você está sentindo, mas ali você também está vendo aquela situação. E assim, eu passei, e dentro dessa situação que eu fui com o meu propósito, quando eu voltei, e eu fui servir a primeira vez, e a gente tem um momento lá de intercessão, e aí o pessoal vai lá, intercede por alguém, para você entender. E eu não fui naquela primeira vez, eu não me senti confortável para fazer. E aí eu saí dali, aquilo me incomodou, e aí eu falei assim, não perco mais essa oportunidade. E falei, Deus me capacita para que eu não passe por isso de novo nesse momento de que eu tenho a oportunidade e não dê esse passo. Me capacita para que eu tenha condições de fazer a tua palavra, de passar a tua palavra, de orar. E aí, no outro top, nesse momento, e aí eu fui e procurei uma pessoa que eu tinha um relacionamento com uma pessoa que eu conhecia e tal. E eu fui nele. E aí fui, orei com ele e tal. E aí orei e fui sair. E quando eu fui sair, aí tinha um outro do lado e falou assim, você tá orando? Aí eu tô, ora por mim. E aí ele pediu para eu orar por ele. Né? Então, assim, foi exatamente Deus fazendo o que você não me pediu. Né? Você não me pediu. Como foi também, né? Eu acho que a primeira vez que lá na célula lá, que passou para mim, eu tinha falado assim, ó Deus, eu pedi para Deus para que ele me capacitasse. E assim, me capacitar também é também usar e fazer com que, né, eu tenha ação, né, tenho que agir. Então eu acho que isso também eu sinto que foi fortalecido. Então é uma experiência às vezes que você não vai passar, nem todo mundo que subiu vai servir, né? Isso aí cada um tem seu dom. Sim. Né? Cada um vai ter seu dom dentro do seu processo na igreja. Alguns vão pregar, né? E outras situações, e às vezes você viu a experiência, né? Mas você talvez vá servir na sua igreja de outra forma. Né? Mas assim, a experiência também, para mim, do servir, foi edificante e foi uma mudança. Foi uma virada de chave, que é exatamente o que eu fui com o propósito de assumir, de tentar ser, de trabalhar para ser sacerdote, de ter uma ação, de estar. E o que me colocou, o legendário colocou muito que assim, o servir não é só aqui, é lá no seu dia a dia, na sua igreja, dentro de casa. Então isso me fez abrir os olhos em relação muito a isso. Amém. Então, assim, viva a experiência, aquele que e todos nós precisamos, né? Sim, quem não for, vá, porque é a experiência. Não é porque você precisa ser mais homem para poder estar lá, não. É verdade. Meu marido já era muito homem, gente. Já era muito homem. A gente quer agradecer a Deus, né? O legendário número 1, pelo testemunho de vocês, por essa alegria, né? Por tudo isso que Deus tem feito na casa de vocês, né? Que isso também possa, né, ser semente. Todas essas palavras que estão aqui sejam semente na vida das outras pessoas, né? Porque eu tenho certeza que Deus está fazendo isso acontecer na vida de vocês, mas principalmente para florescer e que as outras pessoas possam imitar tudo isso que vocês estão fazendo, né? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos ser imitadores de Cristo e vocês estão sendo. Glória a Deus, né? Pela vida de vocês. Amém. Muito obrigada. Foi um prazer, viu, receber. Sempre quando alguém pergunta do Legendários, pro Rogério, ele fala, o meu amigo Eduardo. Ele enche a boca, né? Ele enche a boca, ele fala com muito orgulho, sabe? A gente até emociona mesmo, porque nós vimos o antes e vimos agora o depois, entende? E isso é muito maravilhoso. Então, saber o que Deus fez na vida de vocês e ainda está fazendo, né? É muito edificante, é precioso. Então, muito obrigada. É um prazer caminhar com vocês. Foi um prazer recebê-los aqui. Obrigada por ter aberto o coração, ter contado a experiência que vocês tiveram e estão vivendo. E que é o mais maravilhoso. Não parou, ainda estão vivendo. Então, muito obrigada. Bate aí.
Tamo junto. Ai, que bom. Obrigada. Até o próximo episódio. Beijo. Curte. Compartilhe, comenta.